Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. A Unicor é referência em procedimentos cardiovasculares complexos. Um centro de hemodinâmica especializado em realizar intervenções de alta complexidade em cardiologia, fisiologia endovascular e neurologia, acreditado para tratamento de TAV. Somos referência no procedimento de oclusões coronarianas crônicas na América Latina. Entre em contato para mais informações. Unicor, medicina de primeiro mundo em Linhares. Visualizar seus exames de imagem online é rápido, seguro e te poupa tempo. Com a Uniscan Linhares é assim, cada vez mais fácil acessar seus exames. Além de não precisar guardar papéis em excesso, você conta com maior nitidez e resolução nas imagens e é super prático na hora de mostrar ao seu médico. Quer visualizar os resultados dos seus exames online? Acesse nosso site uniscan.com.br. Tá na mão Uniscan, seus resultados de exames na palma da sua mão. Olá, minha gente, começando o nosso bate-papo, né? Esse nosso programa, que já é tradição nesse horário, você já está acostumado sempre a ver das 18 às 19 horas, um assunto novo, uma pauta nova para a gente conversar, bater papo, né? Como tem aí o nome do programa, Bate-Papo das 6, uma conversa bem agradável, bem tranquila, né? Quero te agradecer, você de toda Linhares, São Mateus, Colatina, Grande Vitória também que nos acompanha, o pessoal aí de Cachoeira através do nosso sinal 16.1 também para a região sul, obrigado. Você que nos acompanha pelas redes sociais, nosso canal no YouTube TV Sim Linhares, dê seu like e compartilhe esse vídeo, né, esse link aí com quem você quiser. Pessoal da Rádio Viva FM que também nos acompanha ao vivo, transmissão simultânea pela Rádio Viva FM 106,1 aqui em Linhares, obrigado aí pela sintonia, pela companhia de sempre. Antes de cumprimentar as nossas convidados de hoje, vamos dar uma espiadinha lá fora. Temos as imagens aí, nessa panorâmica ali, ó, para quem chega ou sai de Linhares pela ponte Joaquim Calmon. Essa bela panorâmica, trânsito tranquilo, quase que parado ali, né? Esse horário costuma, nesse ponto, ficar mais tranquilo, porque no sentido oposto, na região norte da cidade aqui, o movimento é bem intenso. E a gente vai dar uma espiadinha também para ver como é que está o movimento agora aqui no cruzamento de acesso aos bairros Palmital, São José, região 5, 6, né? E para quem segue também para as cidades da região norte, São Mateus, etc. Movimento intenso, costuma ser assim nesse horário. E aí o motorista, claro, tem que ter muita cautela aí ao volante para chegar bem em casa. Costuma acontecer alguns acidentes. Tomara que siga assim, na maior tranquilidade. É só ter paciência ao volante aí, tá bom, pessoal? Muito bem, olha, hoje vamos falar sobre algo que nós brasileiros somos meio relapsos nesse sentido, meio descuidados, né? Que é com relação à questão financeira, às finanças pessoais. As empresas, geralmente, as pessoas cuidam melhor, né? Precisa ter um olhar mais acurado. Agora, em casa é difícil a gente anotar tudo, né? Tomar pé da situação financeira. E é sobre isso que nós vamos falar, a Semana Nacional da Educação Financeira, que, na minha opinião, tem que ser matéria desde o ensino fundamental até a faculdade, para a gente administrar bem o que a gente ganha. Para falar sobre este assunto, eu recebo a Michele Calmon Manzoli, que é diretora operacional do Sicoob. Bem-vinda, Michele. Inicialmente, agradecer a abertura, né, do bate-papo das 6, de ter nos convidado aqui neste dia para conversarmos um pouquinho mais sobre finanças. Que bacana. Conosco também a Dayana Novaes, coordenadora social Sicoob. Tudo bem, Dayana? Bem-vinda. Tudo ótimo, boa noite. Prazer estar aqui, Cláudio. Prazer todo nosso. Bom, vocês que atuam numa instituição financeira, certamente tem assim, na ponta da língua, na ponta do dedo, o que tem que fazer, os cuidados que tem que tomar mês a mês para manter as contas em dia, né? Mas o brasileiro, né, como eu, comum, às vezes não tem esses cuidados. É preciso ter isso na ponta da caneta ali todo mês, né, Michele? Sim, essa semana, na verdade, ela traz algumas coisas para a gente parar e pensar, né? E isso deveria ser feito desde criança, né? Lá na pré-escolinha, a gente já conversar um pouquinho mais sobre finanças. Já desenvolver essa cultura, né? Esse bom hábito, né? Exatamente. Essa cultura deveria estar vindo de berço, né? Exato. Mas a gente sabe
como você iniciou a conversa, o brasileiro ainda não se adaptou às finanças, né? E é uma questão de cidadania, que as pessoas conheçam um pouco mais das finanças. Ô Daiane, uma questão cultural, mas que é possível resolver, né? É possível com um pouco de organização, né? Não, sem dúvida. Uma questão que é muito latente aí é esse consumo desenfreado que a gente às vezes é influenciado aí pela própria mídia social, pela propaganda, e aí a gente acaba perdendo esse controle. Por isso que é importante ter essa disciplina do orçamento, para saber ali o que a gente tem de gasto fixo, variável, o que a gente tem de recurso ali de entrada, até para poder verificar o seguinte: eu preciso buscar uma renda extra, né? Quais são as alternativas, isso aí. Porque às vezes o cobertor fica curtinho ali e começa... Isso aí. Bacana. A gente está falando de finanças pessoais, mas é claro que durante essa semana também vocês dão palestras em empresas, né, orientando os empresários, porque o controle da empresa, a responsabilidade é ainda maior, né? Essa 10ª semana, ela é coordenada pela Comissão de Valores Mobiliários, CVM, e ela é aberta a todas as instituições financeiras. Hoje o Cicobi ele tem um grande apoio do nosso Instituto Cicobi, que visa nos dar auxílio em palestras, material didático e, lógico, isso tudo através de voluntários que são os nossos voluntários do Cicobi. São aproveitar, parceiros, né? São nossos funcionários, nossos colaboradores. Isso. Que legal, que bacana. São nossos colaboradores, então aproveitar para agradecê-los, porque sem eles essas atividades que são bem corridas durante essa semana não seriam possíveis. Então esse voluntariado é que toca esse projeto, essa 10ª semana, que é muito importante para levar, como você disse, palestras, mas não tem só palestras, não. Tem o que a gente chama de contação de história, que é contar histórias para os pequenos. Os pequenininhos também recebem uma lição lá. Isso, porque os pequenos aprendem de uma forma lúdica. E tem que ter uma pedagogia para tratar isso com eles. Então, de forma lúdica, eles aprendem através da contação de história. Eu acho que a Daiana pode até contar um pouquinho, que ela fez bastante projetos. Vamos aproveitar e mostrar para a nossa câmera aqui as cartilhas, né, que são distribuídas. Como é que funciona isso lá? Isso aí. Normalmente a gente vai até as escolas municipais, a gente tem algumas particulares, mas a gente prioriza as escolas do município aí e faz a contação de história, né? Esse livro aqui é um dos livros que a gente mais trabalhou, que é o Caio Achou a Moedinha. Ele vem aí falar de forma lúdica para as crianças, né, sobre essa importância de guardar um recurso para que depois ele possa realmente nos levar a alcançar um sonho nosso, um objetivo, né? Então, assim, se você de imediato já ganha e já faz aquela compra, né? Esse livro brinca bastante com isso, né? Você pode, eu posso comprar isso, mas quando você junta, acalma o coração ali e consegue, né, guardar aquele recurso, você consegue depois usá-lo, empregá-lo de forma melhor. Pois é, e ter esse controle, antigamente a gente tinha, as pessoas usavam a cadernetinha, né, para fazer as anotações, mas hoje a facilidade é grande, né, Michele? Os aplicativos. Hoje a facilidade, o Cicobi tem, inclusive, aplicativos, mas, na verdade, a gente não tem que se preocupar de como fazer esse orçamento. Se for uma folha de papel que você anote o que está recebendo e o que está gastando, não importa. Porque não parece, assim, parece que é uma coisa complexa, mas é simples, né? É muito simples, é você saber o quanto ganha e o quanto gasta. E a Daiana agorinha falou, e se não der a conta, eu tenho que arrumar algum trabalho extra. Tem que achar um dinheiro para pagar. Mas qual que é a historinha do negócio? Eu não posso gastar mais do que eu ganho. Isso tem que estar na cabeça de todo mundo. Isso a gente tem que pensar no dia a dia. Poxa, eu estou me comprometendo mais do que eu ganho? Daiana, só que é uma realidade assim que a maior parte da população brasileira, infelizmente, não vive, né? A gente vê que nas pesquisas aí do final do ano passado, 78% das famílias estão endividadas, né? Agora eu vou te falar um grande vilão, porque eu sou vítima desse também, é o tal do cartão de crédito, que é perigoso, né? Ele te dá um crédito ali. Porque você, na verdade, não vê ali, né, o dinheiro saindo. E aí, na hora o cartão também, se a gente tiver a disciplina de pagar a fatura
em dia, uma excelente integral ferramenta, e tudo, né? Ele é excelente. Agora, mais te dá segurança e tudo. Se ultrapassar, nós orientamos até assim, que pague a sua fatura ao final de cada mês, no dia do pagamento da sua fatura. E hoje nós temos, inclusive nos cartões, ferramentas que você pode falar, olha, esse mês eu quero gastar X de supermercado. Quero gastar X de combustível. Estabelecer um limite. Estabelecer o seu limite de acordo com o que você ganha no seu dia a dia. Então, assim, é importante dizer que o cartão, ele pode ser um aliado e não se tornar um vilão no seu dia a dia. Porque aliás, você consegue se programar ali, né? Dentro daquilo que você ganha, né? Aliás, eu já vi alguns especialistas, é claro que o assunto é muito pessoal, né? Que diz que é muito vantajoso comprar no cartão, porque você faz uma compra hoje para pagar daqui a 30 dias. Se você tiver essa disciplina, porque você não vai tirar o dinheiro do bolso na hora, né? Isso. Agora, não pode descuidar. Não, porque aí a pessoa acaba, às vezes, comprometendo já um recurso futuro e vai se enrolando, vira né? uma bola de neve, né? Isso aí. Gente, parece que existem certos tipos de compras que não dá para parcelar, né? Pois é, as pessoas costumam chegar, às vezes, muito rotineiro, a gente chegar no supermercado e a caixa virar. Você quer dividir sua compra de supermercado? Ou chegar ao posto de gasolina e o atendente oferecer também um parcelamento. Então, nós temos que ter em mente que o que eu compro hoje pode ser que amanhã eu já consumi. Então, eu não devo parcelar. Essa é a regrinha. Certos bens não dá para comprar parcelado. Isso. Né? O que eu posso comprar parcelado? Aquilo que vai durar mais tempo. Bens de consumo, mas não aquele consumo que acaba amanhã. Eu preciso fazer um conserto no meu carro. Não tinha estimativa de que eu gastaria aquele valor. Vou trocar os pneus. Então, a próxima troca de pneu que eu vou ter vai ser daqui a 1 ano. Dá tempo de pagar aquela dívida. Então, dá tempo de pagar. Aí eu preciso comprar uma televisão nova. Ela vai durar muito tempo. Desde que eu precise da televisão. A gente tem que falar, não só comprar porque a minha televisão é um modelo antigo. Então, eu preciso ir lá e comprar parcelado, porque minha televisão queimou, que não está me atendendo mais. Aí eu posso parcelar. Nesse aspecto, né, Dayana, é possível. Nós temos até numa outra história aqui que é bem legal, de Miguel, Aninha e Dedé. A mãe aproveita para dar uma lição sobre a diferença entre querer e necessitar, né? Porque às vezes a gente quer muita coisa, mas o que realmente a gente necessita? Será que de fato a gente precisa fazer aquela viagem, né? Ou precisa de mais um sapato, mais uma bolsa, aí vamos falar um pouco para a mulherada. Então, assim, realmente a gente avaliar o que a gente precisa, se a gente pode ir lá dar uma vasculhada no guarda-roupa, ver o que está parado ali. Usar mais a razão, né? Porque a gente compra muito na emoção do impulso. Exatamente. Uma dica legal é a gente deixar para fazer a compra no dia seguinte. Porque às vezes ouvi esse ditado no dia seguinte você dorme, repensa, acorda, já não tem mais aquele impulso, né? E na hora, principalmente que vem, você tem tantos segundos, tantos minutos para comprar, para fechar. E aí a gente fala, vamos perder o negócio da viagem, e a gente corre lá e compra. Bom, a gente que é da área da comunicação sabe que a publicidade, por exemplo, tem as estratégias que são importantes para atrair a atenção do consumidor. Agora, o consumidor consciente, ele precisa pensar 2 vezes, né, Michele? Sim, nós devemos adquirir aquilo que são nossos sonhos. E por isso que a gente tem que fazer, pensar, olha, eu vou guardar este dinheiro durante 3 meses para comprar à vista. Poxa, não é legal você chegar na empresa e falar, olha, você poderia me dar um desconto? Tá vendo? Já vai poder pechinchar. Já vai poder pechinchar, vai ter condição de pechinchar. Então, você muda o seu papel quando você se coordena para comprar o seu desejo ou a sua viagem. E o legal do infantil é que as crianças chegam em casa e ensinam os pais. Acabam sendo multiplicadores, né, Dayana? São os melhores multiplicadores, são as crianças. Agora, como é que isso é aplicado? Você falou das cartilhas, como é que isso é aplicado para criancinha, por exemplo, de, 5, 6 anos? Como é que é feito isso? A gente vai até as escolas voluntários do Cicobi, né? Eles sentam ali no chão com as crianças. Tem que ter toda uma didática ali, né? Fazem aquela contação, mostram o livrinho. Depois eles presenteiam a criança com o livro. Olha que bacana. E é bem legal. Às vezes tem um cofrinho, né? Ou também, ao final do livro, sempre tem atividades para os professores desenvolverem, entendeu? E vão estimulando esse lado das crianças. Pois é, algumas escolas já trabalham a educação financeira. Meu filho lá, por exemplo, eles têm uma atividade simples, curta, mas enfim, já é uma sementinha. Mas eu imagino que
o MEC aí tinha que pensar numa disciplina específica para isso. Sim, as escolas vêm se preocupando bastante com a educação financeira, mas nada regulamentado ainda, nada programado. Iniciativas assim bem pulverizadas. Isso, né? a iniciativa acaba vindo do professor de matemática ou da parte pedagógica da escola, até fazendo esse link de disciplinas, mas nada muito ainda programático e pedagógico. Ô Daiane, eu tenho um filho de 10 anos, o de 18 acho que já passou daí, já deve saber agora, ou já deve se virar, né? Já se vira por conta própria. Agora, o de 10 anos, e aí eu tô falando com relação às crianças, que hábitos a gente pode trabalhar com eles? Por exemplo, com relação à mesada, estipular algumas metas seria interessante? Eu acredito que sim, porque aí ele já começa ali a poupar um pouco, reservar um pouco desse recurso da mesada, para que ele adquira alguma coisa depois, entendeu? Já tem crianças que já estão com essa mentalidade, que nem inclusive não estão gastando a mesada toda, já estão separando, mas a gente pode ir trocando ideia, dando essa dica, né? O meu lá em casa de 8 já está fazendo faz essa poupancinha dele e vai, às vezes não quer nem gastar o que já tem. A gente fala, não, tem que criar alguma expectativa de investimento também para que ele não fique com aquele dinheiro lá parado. Ele tem alguma coisa em mente, né? Uma aplicação. Eu quero também. A gente já tem poupança também para as crianças, já podem abrir também contas lá na escola. Aliás, a criança, desde que nasceu, já pode abrir uma conta poupança, por exemplo, né? Os pais. Na verdade, hoje, praticamente toda criança ao nascer, ela já tem um CPF. Já é o bastante. Já é o bastante. Então, com o CPF, ela já pode ter a sua conta poupança. E hoje a conta poupança é movimentada por cartão de débito. Então, elas realmente se empolgam. O que tem que ser ensinado desde criança é que ela tem que ter o dinheiro dela, mas ela tem que saber como é que gasta. E os pais são exemplo. Então, de acordo com o que a gente vai agindo no dia a dia, ou o pai ou a mãe, a criança vai se espelhar e vai procurar copiar. Naturalmente. Ô Daiana, bom, nesse sentido, o pai e a mãe ao longo do mês, porque assim, ao longo do mês acontecem muitas coisas, né? Às vezes é um remédio que você precisa, alimentação que acabou, você tem que comprar de novo. Mas algumas coisas a gente dá para abdicar. E é preciso ter esse controle firme ali, por exemplo, o passeio que a gente ia fazer já não vai dar. Importante manter essa... A questão também, uma questão que a gente não falou, não entramos ainda, a importância da reserva de emergência. Isso aí daqui a pouco não... Da gente compondo isso. Mas é claro que a gente pode estar negociando com eles. Olha, realmente apertou e a gente não vai poder fazer o passeio que estava programado esse mês. Vamos adiar um pouco e aí vamos fazer. Né? E às vezes tem até um pequenininho lá em casa de 4 anos que ele fala: mamãe, mas eu queria que comprasse um brinquedo X, mas não tem. Não, quando tiver dinheiro. Pronto. Quando a gente receber. Então tá bom, a gente verifica se dá. Mas é interessante que as crianças, elas compreendem e elas se sentem parte desse processo. E são parte, né? Na verdade, as famílias brasileiras, num modo geral, elas têm dúvida em colocar as crianças para participarem do orçamento. Elas têm que entender aquilo que precisa, aquilo que não precisa ser adquirido. E isso é um tabu. Né? De você falar, de expor quanto você ganha, quanto você não ganha. Todos nós temos essa dificuldade de talvez achar que as crianças não têm a maturidade de fazer esse acompanhamento. Mas são muito espertas. São muito espertas. E elas sabem quando a família passa por uma situação difícil. Né? E eu acho que qualquer hábito dentro de casa, né, a família toda participando, ajuda no orçamento, né Daiana? Uma luz que fica acesa, essas coisinhas. Porque aí as crianças também vão ter essa consciência, né, de que se elas gastarem muita água, energia e tal, a gente já vai, né, e vai também ensinando para elas essa questão de um consumo mais sustentável, né, de que não há necessidade de deixar a torneira aberta, né, porque a gente vai acabar com a água do planeta, a gente já brinca, é uma brincadeira, mas que eles vão percebendo. Então vamos fechar a torneira, vamos sair do cômodo, apagar a luz. Não, e é interessante como as crianças, elas assimilam. Eu estou dizendo porque meu filho lá de 10 anos, a bola furou, final de semana, aqui um exemplo bem simples, né? Ele queria uma bola nova. Eu falei, não vou comprar agora não tem dinheiro não. Aí ele ganhou o dinheiro da vovó dele. Aí fez passar na loja, foi lá com o dinheiro dele, só que o dinheiro não dele, pegou emprestado com o irmão mais velho, mas já com compromisso de devolver, comprou a bola. Eu acho que esses pequenos ensaios aí ajudam muito eles também a darem valor ao próprio dinheiro, né? Sim, e isso vai de criança para criança. Eu também tenho 2.
são gêmeos, cada um tem um jeito de lidar com o dinheiro. Imagina. Né? Então, um é menino, um é menino. Então, foi mais ou menos o que a Dayana falou. Cada um tem desejos diferentes, Sim, cada um tem sonhos diferentes. Então, esses sonhos é que a gente tem que buscar administrar junto com eles do que é interessante. E mais do que isso, nós temos que administrar os nossos sonhos, né? Se eu desejo fazer uma viagem internacional, como que eu vou fazer? Como que isso vai se encaixar no meu orçamento, né? Porque são vários momentos o orçamento. É desde a despesa do dia a dia, da compra de supermercado, do uniforme, do IPVA, do IPTU, tudo, do combustível que eu sei quanto é a média que eu gasto, da viagem que eu vou fazer, até chegar lá no finalzinho, que é o quê? A minha reserva. Mas antes disso tem muita coisa pra gente ver. Essa tal da né? reserva de emergência, vamos falar sobre ela no segundo bloco, né? Que eu acho que é algo interessante. Essa reserva, falam-se tanto nisso, né? E a maioria das famílias é pega de calça curta, às vezes está sem reserva nenhuma e aí tem um grande problema. Vamos para um rápido intervalo, nosso primeiro intervalo de hoje. Voltamos daqui a pouquinho falando sobre educação financeira. Esta é uma semana especial com muitas atividades realizadas em escolas aqui do Espírito Santo. Cicobi está encampando e fazendo essa campanha, né? Participando, interagindo com as escolas aqui do nosso estado. Voltamos daqui a pouquinho depois do intervalo. Bom, minha gente, voltando com o nosso segundo bloco do Bate-Papo das 6. Agradeço o pessoal que nos acompanha nas redes sociais, também através do nosso canal no YouTube. Hoje estamos falando de um assunto muito importante, assunto de interesse para todas as famílias brasileiras, a organização financeira familiar. Tem a questão das empresas também, o Cicobi ao longo dessa semana e outras instituições estão indo até as empresas com palestras. A gente também está na semana do empreendedor, o Sebrae também está fazendo um trabalho interessante aí, né, com relação à formalização, mas o objetivo hoje do bate-papo é esse, falar sobre o controle daquilo que se ganha e daquilo que se gasta. A Michele já disse aqui no início do programa, né, Michele, que é esse equilíbrio que mantém a saúde financeira da família, né? Sim, é o equilíbrio que mantém a saúde financeira e, na verdade, até a saúde emocional. Vamos falar assim, porque muitas pessoas, quando estão endividados, elas entram no estresse, elas não conseguem nem trabalhar com preocupação. E em pensar que hoje de 3 pessoas, de cada 10 pessoas, 3 estão endividadas, é uma coisa muito séria. E endividadas, sim, ao longo prazo, de 1 ano a 2 anos. Vai ter que se desdobrar para desenrolar essa situação, né? Ô, Dayana, e isso também é ruim para o mercado, né? Para o comércio, para as instituições de modo geral. Tendo uma pessoa ali com o nome negativado, por exemplo, você perde um cliente. Isso, realmente a gente tem que estar sempre atento a isso, né? Buscar renegociar as dívidas, né? Gerir bem as dívidas é uma questão muito importante, né? Anotar isso tudo, mas quanto que eu devo, buscar conversar, verificar como eu faço para renegociar. Tomar pé da situação, né? Isso aí, porque senão aquela bola de neve nunca vai ser resolvida, só vai, a tendência é que só piore. Pois é, o tema da campanha desse ano é resiliência financeira, né? Quer dizer o quê? A pessoa tem que, dá tempo de resolver a situação, ainda que parece impossível, né? Mas tem que ter esse compromisso e essa resiliência para sair desse rolo. Resiliência é o quê? Não desistir. Ela não parar de tentar resolver, ela sentar, anotar os seus gastos, anotar todas as suas despesas, as suas receitas e ver o que cabe, procurar a sua instituição e buscar um acordo parcelado que seja possível que você cumpra com esse acordo. Que caiba ali no seu orçamento, né? Que caiba no seu orçamento. E aí a gente está falando muito de cartão, mas existe a realidade do cheque especial, que é muito usado, né? E é um juros caros, que é emergencial. De fato, como diz a palavra, né? Para uma situação realmente de emergência. E aí a gente volta naquele ponto que a gente prometeu falar no primeiro bloco, prometeu falar nesse segundo bloco, sobre a reserva de emergência. Ô, Dayana, o que é a reserva de emergência na prática? É separar, né, todo mês ali de 15% a 20% do seu salário para essa situação de ter um valor guardado que vai te suprir num momento de dificuldade, né? Acontecer um problema, uma doença, vou precisar de remédios, né, mais caros. Eu bati o carro, né, e vou ter que ter umas despesas a mais.
Enfim, essas situações que acontecem no dia a dia, que a gente não esperava e que aí a gente teria um recurso ali separado para usar nesse caso. E como o nome já diz, uma reserva para emergência, não é para coisa supérflua. E essa emergência a gente tem que pensar em deixar essa reserva de 3 a 6 meses. Essas as indicações. Porque eu posso estar desempregado por qualquer motivo, de repente, ou ter alguma coisa que eu precise me afastar do meu trabalho, principalmente se eu for autônomo, se eu for empreendedor. Então, eu preciso manter o padrão de vida da minha família, né? Dar uma condição dela subsistir pelo menos em 6 meses. Então, nós vimos muito essa questão durante a pandemia, né? Que ali nós tínhamos pessoas que já tinham essa estrutura, elas se mantiveram por um bom tempo, né? Até repensar no que fazer, criar um outro tipo de renda. Mas também tivemos pessoas que foram pegas ali de calça curta, sem nenhum tipo de reserva. E aí, agora as empresas não conseguiram suprir. Teve algum apoio do governo, mas talvez não no nível que a pessoa estava acostumada, né? Ou necessitava naquele momento. E aí a coisa apertou bastante. Gente, foi um período de muita dificuldade. Agora, para quem vai fazer essa reserva de emergência, o que vocês indicam? Assim, eu não vou falar nem de produto bancário, mas assim, qual seria a dica, né? A ideia? Porque esse dinheiro não pode ser guardado debaixo do colchão, que isso já é coisa do passado, né? Todo mês ali um pouquinho, numa poupança, por exemplo? Não importa o quanto você possa guardar. Produtos, nós temos diversos produtos, né? Desde uma poupança, uma RDC, uma LCA, uma LCI, são vários produtos. Mas o importante é a gente fixar um valor e acumular esse valor devagar. Você não vai conseguir acumular 3 meses, 6 meses do seu salário, exemplo, em um mês. Óbvio que não. Então eu tenho que me programar. Que seja 10%, que seja 5%, que eu comece com 1%, com 2%, mas que eu comece. Que isso vai criando o hábito e a disciplina. Por isso que o nome é resiliência, né? Você não pode desistir. Agora seria interessante, Daiana, já fazer essa retirada do 10%, por exemplo, do salário e já ser a primeira conta a pagar no final do mês, digamos, recebe 2.000, eu vou tirar ali 200 e já vou guardar. Isso, a primeira conta, a gente fala muito sobre isso também nas palestras, né? Que é se pagar primeiro. Porque a gente paga a todos e ao final, né, às vezes ali não sobra para nos pagar, né? Então, isso aí seria uma forma também de nos pagar. Ou que você tire, na melhor das hipóteses, eu vou colocar 10% para minha reserva e 10% ou 5% eu já vou investir ali naquele sonho que eu tenho, de uma viagem, né, de quer que seja. Já vou ter isso aí mais ou menos esquematizado. E vou fazendo isso ao longo do tempo. O principal é essa disciplina, é perseverar nesse caminho, é isso que é muito difícil. Esse controle aí é preciso, né? Agora, quem trabalha de carteira assinada, por exemplo, já tem aquele costume de, claro, chegar ao final do mês e receber o seu salário, só que, assim, a gente acaba gastando todos os dias, né? Passa na quitanda, passa no supermercado, e se não tiver esse controle, realmente, no final do mês é difícil fechar a conta, né? A gente falou do cartão de crédito, inclusive tem uma liçãozinha específica para a turma do supermercado, né, Daiana? Que vocês ensinam lá para as crianças. Isso aí, é a gente ter aquela listinha, sempre a gente está indo com o que realmente está precisando de comprar para casa, né? E aí já com aquilo em mente. Eu até mencionei aqui nesse livro da Margot e do Davi, eles vão para o mercadinho e já vão com uma lista. E chegando lá, eles decidem que querem uma outra coisa que está fora da lista. Então o pai diz o seguinte: vocês vão ter que tirar, ver se vai caber o recurso com o que tem que ser trazido. E aí, quando eles vão somando e vão contabilizando, pedindo o que está na lista, que foi o que a mãe recomendou, eles percebem que não é tão necessário que eles queriam e que o recurso realmente não vai dar. O dinheiro não vai dar, então tem que tirar alguma coisa, né? Então, eles vão levar aquilo que é mais importante. Que é a diferença entre o querer, né, e o precisar, o necessitar. E aí, a criança já começa a perceber que ela tem que fazer escolhas. Pequenas escolhas no seu dia a dia, o que é muito importante. Hora, né? E aí ela vai ver o que é de fato necessário. Esse item era necessário para mim? É ou não? É um supérfluo? E aí vai começar a pensar naquilo que é. Ou é um desperdício, eu estou levando mais do que eu preciso e amanhã esse produto vai estar estragado. Então ela começa a ter essa percepção das escolhas que ela tem que fazer, não só financeiras, mas da vida, né? Que isso tudo leva para a vida. Às vezes também, Cláudio, não é questão de eliminar, mas de reduzir.
né? Exatamente. Eu gosto muito de comer pizza. Eu posso, então, 2 vezes por mês, e final de semana ali eu vou. Dá para planejar isso antes do mês começar, inclusive. Isso, né? Olha, eu já verifico isso. Porque senão todo final de semana comer pizza... É muito bom, mas talvez não dá, não vai dar, né? E aí essa história da pizza é bem legal, porque... eu vou pagar para todo mundo ou eu vou dividir em partes iguais? Então, aí também está o orçamento. Se eu vou sair com meus amigos, vamos dividir as despesas. Entra no orçamento. Só dividir a pizza, não. A despesa também. A despesa, né? Dividir a pizza e dividir as despesas. Tem que ter essa sabedoria, né? A Michele também falou sobre o rotativo do cheque especial, né? É um dinheiro que está ali disponível para o consumidor, para o cliente, para uma emergência, como você mesma disse. Exatamente. Porque os juros em cima do rotativo, eles são muito altos. Isso. Uma indicação é que a gente também coordene e organize as nossas dívidas, né? Bom, eu vou ter que comprar alguma coisa. Se eu não posso comprar uma geladeira no cartão, eu posso ir na minha instituição e procurar um financiamento com um valor acessível. Às vezes vai sair mais barato, com juros né? acessível, que é um bem de consumo. E não ir no cartão e no mês que vem eu não conseguir pagar. Aí vira uma gigante. A mesma coisa. Eu tenho o limite do cartão e tenho o limite do cheque especial. Eu usei meu cartão todo, vou lá no cheque especial, eu vou usar meu cheque especial. Vai dar problema. Não, isso faz parte do orçamento também, a gente coordenar quanto eu posso pagar por mês, seja ele do cartão, seja ele do cheque especial. E se for possível fazer um empréstimo para comprar esse bem, como um carro. A gente não se programa para comprar um carro novo e divide o valor? Esses bens duráveis, esses bens de um valor agregado maior, a gente costuma planejar melhor um pouquinho, né, Dayana? Agora, as coisas do dia a dia parece que a gente não está nem aí, né? É isso que a gente tem que estar atento, né? De tentar pagar à vista essas pequenas despesas aí do dia a dia, para que elas não entrem nessa conta futura, né? Então, a gente já vai tendo aquilo ali, com a medida que você conhecer exatamente... ou pelo menos próximo, né? Eu vou ter esse gasto aqui com alimentação, esse outro gasto aqui com combustível e tal, e você vai se organizando nesse sentido. Uma coisa muito interessante também da gente mencionar é a questão da diferença entre consumo e o consumismo. Né? Claro. Que o consumo é aquilo que eu necessito. Então, eu estou precisando, o frio está chegando e eu preciso de uma roupa de frio e tal, que digamos para o meu filho, que a dele já não serve, eu vou buscar, vou fazer uma pesquisa e vou comprar. Agora, outra coisa é eu sair fazendo essa compra de forma exagerada, sem necessidade. Eu nem sei se eu preciso, mas aí eu já vi, já bati o olho ali, já fui levado pelo impulso. Né? Normalmente, essa questão do consumismo tem muito vínculo com o impulso. É uma questão psicológica que tem que ser trabalhada, né? É uma questão psicológica e muito séria, porque a gente tem que pensar, eu realmente preciso disso? E aquela brincadeira que a Dayana falou no início. Gente, pensa. Às vezes, nós às vezes compramos pela internet, coloca lá no carrinho, deixa para decidir semana que vem. Verdade. Faz a compra lá, mas deixa lá, não fecha não finaliza não finaliza não. Você vai pensar 2 vezes. Até o interessante é que nós, como instituição, até privilegiamos comprar no comércio local. Né? Sim, claro. A gente tem que comprar no nosso comércio local para fazer com que o nosso comércio local se desenvolva, né? Então vá ao comércio, mas vá procurando aquilo que você precisa, né? Vá trocar a blusa de frio que seu filho precisa. Vá com esse objetivo. Às vezes a gente passa na frente das vitrines maravilhosas, lindas, e aí você troca o seu objetivo de consumo daquele dia. Aí pronto, aí o cartão... pelo consumismo, às vezes. E aí foi fisgado. Isso aí. Bom, vocês do Sicoob, assim como outras instituições de cooperativismo, têm no DNA essa coisa de trabalhar junto, né? É interessante a questão da compra conjunta, alguns bens, por exemplo, sei lá... comprar a carne, por exemplo, de um grande distribuidor e dividir entre as famílias ali. De repente a família grande, né? Isso é interessante também, fazer essa conta. Às vezes você pode sim atuar dessa forma, mas com a sua própria família, um irmão, assim, os mais seus próximos pais, disso, né? Buscar comprar um bem que você não vai consumir ele imediatamente, que vai fazer uma divisão desse produto, né? E economizar no final do mês. No final do mês. Mas cuidado, às vezes
compras. Quem passou uns anos atrás por inflação sabia, ia lá e comprava vários bens e guardava, fazia aqueles estoques. Hoje não é necessário, né? Então, às vezes, você vai comprar para 2, 3 meses. Não há necessidade disso. A gente viu isso na pandemia, o pessoal meio... Mas assim, era justificado justamente por conta do período que a gente viveu, né? Mas hoje realmente não tem justificativa. Gente, olha, estamos falando sobre educação financeira. Essa semana, uma semana dedicada a este assunto, uma campanha da Comissão de Valores Mobiliários, né, CVM, Banco Central, todo mundo envolvido nesse projeto. E a ideia é essa, como disse aqui a Dayana, a Michele, né, é dentro do orçamento, daquilo que você ganha, e não é só o marido ou a esposa, é o orçamento familiar, né, em conjunto. Quanto que nós ganhamos? Quanto que entra aqui no orçamento? Separar uma reserva de emergência, né, um pedacinho também para fazer uma viagem, etc. Mas ter esse compromisso, essa disciplina que é o que se constrói, né? E o Sicoob está imbuído nessa caminhada aí junto com as pessoas, porque isso visa o desenvolvimento econômico e social das comunidades onde a gente está. Então, é importante que as pessoas saibam como gerir seus recursos, como gerir suas economias. A gente falou muito de reserva, mas nós temos que poupar também. Temos que poupar para o futuro. Então, nós estamos falando de despesas, de reservas e também de poupar para sonhos. Né? E poupar é importante, são duas coisas diferentes. A reserva é aquela reserva para emergência e o poupar é o poupar para um sonho futuro, uma viagem em família. Uma viagem, vou guardar esse dinheiro até chegar o valor suficiente para a viagem. Que eu orcei para aquela viagem. A gente tem um imediatismo terrível, né, Dayana? Isso aí. Não, eu quero viajar, mas eu quero agora. Não tem dinheiro. E aí? Então a gente tem que se organizar mesmo, né? E a educação financeira ela é muito importante para que nos ajudar, para que ela nos ajude nessa questão de ter uma vida mais estável. Outra coisa também, uma vida mais sustentável, em que a gente valorize mais o que nós somos, né? Além daquilo que temos, porque hoje a gente vê nas redes sociais, né? Às vezes, esfriou e tá todo mundo indo para as montanhas, então aí fica todo mundo com aquele desejo, eu quero ir também, mas as contas são diferentes, né? Às vezes a Michele tem condição de ir e eu não tenho, então eu tenho que ter essa consciência. Ou de repente ela se planejou melhor para ir, ela se organizou desde o ano passado, a gente não sabe, ela está se organizando para ir esse ano passear. Então, também posso fazer o mesmo, mas a minha maneira, o meu modo, dentro das minhas possibilidades. É isso que a gente precisa ter, né? Esse compromisso. Gente, muito bacana o nosso bate-papo de hoje, trazendo as dicas aqui, né? Pequena pincelada aqui sobre organização financeira familiar. Nosso bate-papo volta daqui a pouco, depois do nosso intervalo. Voltamos com o nosso terceiro e último bloco do Bate-Papo das 6, falando sobre a Semana da Educação Financeira. E o Sicoob Linhares, Sicoob Espírito Santo, realizando várias ações nas escolas, né, com as crianças, palestras também nas empresas. Aqui do meu lado está a Michele Calmon Manzoli, que é diretora operacional do Sicoob, e a Dayana Novaes, coordenadora social. O Sicoob, que, como eu disse, no seu DNA, assim como outras cooperativas, tem esse compromisso social também, né, Dayana, Michele? Ele está muito ligado ao nosso 7º princípio, né, que é o interesse pela comunidade. E quando a gente coloca em comunidade como todo, né? E também está nos nossos valores, né, que é promover o desenvolvimento econômico e social das pessoas. A gente sabe que onde o Sicoob está e há esse desenvolvimento, o Sicoob cresce junto. Porque nós somos uma cooperativa financeira. Nessa, né? Todos saem ganhando, exatamente. Então, é muito importante essa nossa participação nas empresas, na comunidade, né? E a gente tem feito até com os estagiários, inclusive, os menores aprendizes. Que bacana. Né? Então, é uma forma da gente levar essa contribuição para a comunidade. Uma consciência coletiva, né, Dayana, nesse sentido. Isso aí. E também o Sicoob tem essa preocupação de ajudar projetos que partam da iniciativa das comunidades, né? Nós temos o edital de projetos todos os anos, em que a gente apoia aí uma média de 20 projetos. Esse ano a expectativa é apoiar 40 projetos, né? Investir só aqui na nossa área de atuação, na nossa região, R$1 milhão nesses projetos sociais que são apresentados pelas instituições do terceiro setor.
E agora, como é que faz para acessar esses projetos, né? Tem uns critérios, no portal do Cicobi tem esses detalhes? Imagino que sim. Tem, né? esse edital é liberado anualmente, esse ano nós já recebemos as instituições já cadastraram, agora está na base de análise. Para participar, tem que ser uma instituição sem fins lucrativos e deve ser associado ao Cicobi até o final do ano. Tem que ter um vínculo ali, né? Associado, ter a sua movimentação com a instituição. Nada mais justo, né? A questão da reciprocidade aí. Isso aí vai apresentar projetos na área de educação, esporte, cultura, os mais diversos, né? Meio ambiente. 1 milhão esse ano, você falou, Michele? Isso, nós tivemos na nossa região aproximadamente 1 milhão, porque nós temos esse fundo esse que é fundo destinado da própria movimentação. Cicobi, que interessante. do próprio Ali é Cicobi. feita a divisão, né, com os cooperados, né? Uma parte é dividida e uma parte é retirado justamente para empregar nessas instituições, apoiá-las. E isso é um dos pilares. Esse recurso todos os anos tem lá para isso. Para fomentar essas ações. E aí, esse fundo de investimento social, né, ele é revertido tanto para essas ações que vêm da comunidade, quanto outras que o Cicobi propõe, que é como essas palestras, leituras de livro, exames de mamografia que o Cicobi proporciona para 3 mil mulheres. E aí, só que na nossa área foram, ano passado, 3 mil. Então, esse ano a gente pretende também ampliar. Então, são recursos revertidos para isso. Como eu disse, são voluntários que fazem as ações, que são nossos profissionais que fazem, mas ações, nós precisamos adquirir o material dos livrinhos para presentear essas crianças quando a gente vai, momentos coordenados, um auditório que a gente precisa locar, que às vezes nem sempre temos auditórios nos municípios onde estamos. Então, esses projetos, eles precisam de recurso, e esse fundo também nos ajuda a manter os projetos vivos, tanto os projetos de associações, cooperativas educacionais, né, que a gente tem algumas cooperativas, tanto quanto instituições que trazem esses pedidos para que a gente colabore. Né? Interessante. Bom, acessando o portal lá, certamente vai ter muitos detalhes, tem muita coisa para as pessoas acessarem. Gente, pode falar, Michele. E, Cláudio, só para finalizar o assunto da educação, nós estamos prevendo em torno de 100 ações só na nossa região, 100 ações coordenadas, então todas Mas em que período? Só nessa semana. Nossa, mãe, vai dar tempo para isso tudo? Vai dar tempo. De 15 a 21, nós teremos 100 ações coordenadas. Do Cicobi Leste. Do Cicobi Conexão agora, Nossa, que agora mãe. Nós estamos em 44 municípios do Espírito Santo, principalmente aqui nessa região norte, chegando até na Serra, né? E 100 mil pessoas beneficiadas, nós estaremos desde os pequenininhos até a melhor idade, nós estaremos conversando. De todo tipo aí? De todo tipo, de todos os tipos de ações. Olha que interessante. Vocês vão tem muito trabalho pela frente. Essa semana vai ser corrida, né? Isso aí. Cláudio, nós lembramos, até lembrei de um assunto aqui que a gente não comentou, que vale a pena a gente recordar, que é a questão das despesas ocultas. O que é isso, meu Deus? Tem despesas ocultas. Por exemplo, aquela academia que você paga e não vai. Nossa. Que tem muita gente que incorre nesse erro aí. A questão também do plano de TV, né? Faz lá com TV por assinatura. Várias TVs e você não utiliza. Ou você precisaria de um e você está pagando vários planos. Aí fala assim, mas é baratinho, é 30, 40 reais por mês e vai rolando. Isso, às vezes você tem uma assinatura no seu celular e tem o celular da empresa, não precisaria, teria que ir lá cancelar. E a gente vai postergando, porque não dá tempo de resolver, e vai ficando com aquela despesinha ali. E aí, por isso que é importante o orçamento. Escreve lá, despesa, despesa de TV. Aí você vai começar a pensar, quantas vezes eu assisti esse canal de assinatura? Vai ver que quase nenhum. Quantas vezes eu fui na academia? E aí você, com ele anotado, você começa a pensar, poxa, paguei e não usei. É importante ter essa consciência, até porque, Dayana e Michele, nós às vezes temos o mau costume de ver as coisas só sempre final do mês. Mas se a gente fizer uma conta de 12 meses, né, no ano, dá um dinheirinho bom, né? 40 reais de assinatura aí com uma TV para assinatura dá o quê? Dá 480, quase 500 reais. Exatamente, por ano. Por ano. Isso é uma dica legal, Cláudio, fazer as contas por ano. Porque às vezes a gente acha assim, 30 reais. Faça por um ano. Eu teria guardado quanto no ano se eu não tivesse usado esse recurso?
Então são pequenos hábitos que a gente precisa tomar pé disso aí. Lembrar, gente, que a questão financeira, como disse a Michele, traz muitos problemas familiares, né? É um desarranjo total. Quando você perde o controle do financeiro, aí vem problemas conjugais, com os filhos, né? Sim, A gente tem uma questão também, Cláudio, da mentalidade, sabe? Às vezes, ao invés da gente ter aquela mentalidade de acumulação, né, de guardar para o futuro. E não é ser pão duro, não. A gente tem aquela acumulação, aquela mentalidade de desperdício. Não, eu mereço. Entendeu? Eu vou gastar e mesmo. Agora eu vou, sabe? Então, assim, tem muito a ver também com aquela questão, às vezes, que a gente teve falta de algum item, alguma coisa na infância. Porque quando eu era jovem eu não tive essa possibilidade, vou fazer agora. Mas sempre é tempo da gente, né, administrar melhor isso, né? Porque não é porque agora eu quero fazer tal coisa, comer tal coisa, ter um carro, que eu tenho que comprar o mais caro, né? E que não precisa ser tudo ao mesmo tempo também, isso, né? Também. Mas o equilíbrio, né? E esse equilíbrio, a gente só vai conseguir chegar no equilíbrio quando você procurar saber quanto gasta e quanto ganha. Não tem receita mágica. Não tem receita mágica. E que essa despesa seja menor do que o que você ganhou no mês. Para não sobrar dívida, você ficar automaticamente já devendo pro mês seguinte. E é dívida de tudo, né, Michele? Até uma laranja que comprou tem que anotar ali, ter esse controle. Tem que anotar tudo. E bacana. Não precisa ser planilhas complexas, não. Pega o papelzinho, a cadernetinha que fica na bolsa, ou que fica no carro, que tiver anota. Ali já serve. E você vai saber quanto gastou. Bacana. Vou fazer isso a partir de hoje. Agradecer muito aqui a presença da Dayana, da Michele. Muito obrigado, viu, por compartilhar conosco essas informações, tá? Agradecemos. O Cicobi está sempre à disposição do associado, da comunidade, para que a gente possa auxiliar nessa retomada, né? Sem dúvida. É difícil, as pessoas têm dificuldade, mas a gente está à disposição não só na parte da educação, mas na parte financeira também, como instituição financeira. Difundir esse equilíbrio, né, Dayana? Isso aí. E essa questão da resiliência, tá, gente? Que a gente tem até em músicas aí, né? Essa oportunidade. Levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Bola pra frente. Bola pra frente. Vamos produzir. A cada dia a gente pode melhorar, é para isso que a gente está aqui, né? Para ser melhor. Sem dúvida. Obrigado às duas pela presença. Gente, tem reprise desse programa nesta quarta pela manhã, domingo à tarde também, o pessoal que está em casa aí sentado no sofá, a partir das 15 horas, reprise de todos os programas veiculados ao longo da semana, sempre um na sequência do outro, tá bom? Obrigado pela sua sintonia, continue conosco, porque aqui é a TV Sim, esta é da Terra. Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Visualizar seus exames de imagem online é rápido, seguro e te poupa tempo. Com a Uniscan Linhares é assim, cada vez mais fácil acessar seus exames. Além de não precisar guardar papéis em excesso, você conta com maior nitidez e resolução nas imagens e é super prático na hora de mostrar ao seu médico. Quer visualizar os resultados dos seus exames online? Acesse nosso site uniscan.com.br. Tá na mão Uniscan, seus resultados de exames na palma da sua mão.